Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática. Também sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books. Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Active Directory. Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube. Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019. Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD. Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server. Nessa aula eu vou explicar a você as fases de um planejamento eficaz para a instalação do Windows Server 2016 e Active Directory. Então nessa aula eu vou te explicar 3 tópicos. Eu vou te explicar primeiro por que é preciso fazer um bom planejamento para a instalação do Windows Server 2016 e AD. Depois eu vou te explicar por que é bom fazer um planejamento. Eu vou te explicar quais são as fases de um planejamento eficaz para a instalação do Windows Server 2016 e AD. E por fim, eu vou te explicar o porquê você deve seguir cada uma dessas fases que eu vou demonstrar nessa aula, que eu vou explicar de forma detalhada em aulas posteriores. Então você vai nessa aula aprender esses 3 tópicos. Por que é bom fazer um bom planejamento, vai conhecer as fases de um planejamento eficaz e por fim vai entender o porquê você deve seguir cada uma dessas fases. Então começando a nossa aula, eu vou te explicar primeiro por que é bom fazer um planejamento antes de você fazer a instalação do Windows Server 2016 em um servidor ou fazer a atualização para o Windows Server 2016 em um servidor que já contém uma versão de Windows Server anterior. Então vamos lá. Imagine que você é administrador de rede, você então decide por conta própria fazer a atualização aqui ou então a instalação do Windows Server 2016 no servidor da empresa. Para que esse servidor então contenha a versão mais atual que existe do Windows Server 2016. Mas aí você então decide fazer essa atualização nesse servidor da empresa sem fazer ali um estudo prévio do que iria afetar com essa atualização que você decide fazer. Então você foi lá no controlador de domínio, baixou lá então a ISO do Windows Server 2016, ou então pegou o DVD do Windows Server 2016 e você colocou lá ou na unidade de DVD, ou então você decidiu instalar de outra forma e você então fez a atualização desse servidor aqui para uma versão mais nova, nesse caso o Windows Server 2016. Então tudo funcionou correto, tudo bonitinho e você então conseguiu atualizar. Então, mas o que acontece aqui com o tempo, você notou que ao você fazer essa atualização aqui nesse servidor para uma versão mais nova, alguma dessas estações que estão interligadas a esse servidor deixou de receber uma configuração, ou seja, uma política de grupo que estava no controlador de domínio. Política de grupo, você talvez não tenha estudado ainda, mas é o que? São configurações de segurança que você faz em um controlador e ao fazer essa configuração de segurança nesse controlador, você então vincula essa configuração a estações que estão interligadas a esse controlador de domínio. Então eu faço a configuração aqui e eu replico essa configuração em todos os computadores que estão em domínio, ou então eu seleciono quais são os tipos de computadores que eu quero aplicar. Estou te explicando aqui só para que você entenda um pouco essa explicação de porque é bom você fazer um bom planejamento. Então vamos lá. Relembrando, você foi lá no servidor, fez a atualização do Windows Server 2016 e você notou que com o tempo alguma configuração, alguma política de segurança parou de funcionar em alguma dessas estações que estão interligadas a esse servidor. E aí você foi pesquisar e notou que essa aplicação, essa configuração
de segurança, essa política, ou seja, esse GPO, deixou de funcionar por conta que você fez essa atualização no servidor para uma versão mais nova, mas você não atualizou também as estações cliente para uma versão mais nova de sistema operacional, por exemplo, o Windows 10. E que você precisa fazer a instalação do Windows 10 também nas estações cliente para que justamente essa configuração que deixou de funcionar, ela volte a funcionar. Porque atualmente o sistema operacional que está nessas estações aqui não suporta a versão de sistema operacional no qual você instalou no controlador de domínio, que nesse caso aqui foi o Windows 7 2016. E aí você então opta por instalar uma versão mais nova de sistema operacional também nas estações, para que justamente esse problema aqui, no qual eu mostrei anteriormente, ele seja solucionado. Mas aí você nota que se você fizer a atualização também nas estações cliente, alguma aplicação que existe nas estações cliente vai parar de funcionar. Por quê? Porque essa aplicação, você leu que ela só funciona então com a versão de sistema operacional que está instalada atualmente nas estações, que nesse caso pode ser o Windows 8. E aí você cai no problema, você vai ter que escolher, ou você então atualiza todos esses computadores para uma versão mais nova e que corrige então a configuração, né? Ou seja, aquela política ela volte a funcionar, porém a aplicação ela não vai funcionar das estações cliente, a aplicação da empresa, ou você deixa tudo como está, a aplicação da empresa funcionando no sistema operacional que está atualmente, porém a configuração, ou seja, o GPO, ele não vai ser aplicado. Então você nota o quanto a falta de planejamento ela vai te dar dor de cabeça a você fazer a instalação do Windows 7 2016 em um ambiente sem fazer nenhum tipo de estudo antes daquele ambiente no qual você vai fazer essa instalação do Windows 7. E o quanto o bom planejamento ele vai te dar, ou seja, ele vai te oferecer para que você então, ao fazer essa atualização ou instalação do Windows 7 2016 em um ambiente, você não tenha, ou então você minimize todos os problemas que podem acontecer. Então, com a organização e o bom planejamento, você vai conseguir enxergar os problemas que podem acontecer ao fazer essa atualização ou instalação. Então, nesse caso aqui, antes de você fazer essa atualização, pegando esse cenário aqui que eu mostrei aqui, você iria o que? Você iria ver quais são os tipos de computadores que estão naquele ambiente, qual é a versão de sistema operacional que está naquele ambiente. Você ia perceber que se você fizer essa atualização aqui no controlador de domínio, essas estações que contêm esse tipo de sistema operacional, elas vão parar de funcionar ou elas vão ainda continuar funcionando de forma correta. E você também vai precisar, por acaso, fazer também uma atualização de sistemas operacionais clientes nessas estações aqui. Então você vê que com o planejamento ele começa a te dar questionamentos do que vai acontecer naquele ambiente após você fazer aquela atualização. Então o bom planejamento, ele além de te dar a oportunidade de enxergar os problemas que podem acontecer ao fazer a atualização, vai te ajudar a se preparar para que você consiga fazer essa instalação, nesse caso de uma versão mais nova do Windows 7 em um servidor, minimizando o máximo de problemas que podem acontecer nesse cenário. Então é por isso que é bom você fazer um bom planejamento antes de você fazer a instalação do Windows 7 em um servidor. A outra coisa que é bom em relação ao planejamento é você então seguir as boas fases, que elas são eficazes para que minimize o máximo de risco que pode acontecer de qualquer tipo de dor de cabeça. Você decide então fazer a instalação do Windows 7 2016 em um controlador de domínio ali da sua empresa. Então existem 7 fases que você deve seguir para que você consiga ter um bom planejamento ao fazer então a instalação do Windows 7 2016 em um controlador de domínio, que são essas fases aqui. Primeira fase é você seguir à risca a questão dos objetivos de negócio. Essa fase de objetivos de negócio você vai ver na próxima aula, que nada mais é do que os objetivos de negócio da empresa, ou seja,
justamente a justificativa dessa empresa em relação ao cenário no qual ela está inserida. Nesse caso são as missões, os valores, entendeu? O porquê dessa empresa está no negócio. Então você vai entender na próxima aula mais sobre essa fase de objetivos de negócio. A segunda fase também que você deve colocar no bom planejamento é conhecer o ambiente da rede atual, que é justamente para evitar esse tipo de problema que pode acontecer aqui, de você fazer a instalação do Windows Server 2016 em um servidor e por conta dessa instalação diversas estações pararem de funcionar por elas estarem com uma versão de sistema operacional que não é compatível 100% com a versão de sistema operacional voltada a servidor no qual você instalou, nesse caso Windows Server 2016 ou até outra versão. Também você deve colocar no bom planejamento a fase de escopo de projeto. Essa fase de escopo de projeto ela também está ligada diretamente à questão de objetivos do negócio. Eu vou mostrar na próxima aula que é essa fase aqui também. E existe também mais 4 fases, que é a planejando a migração, que nesse caso aqui você vai planejar como é que vai ser feita toda a instalação do Windows Server 2016 no servidor, ali na rede da empresa, em que você vai definir quem é que vai fazer a instalação e quem é que vai participar dessa instalação, qual é o prazo que está definido para que essa instalação ela seja concluída, e entre outros itens que você coloca nessa fase aqui de planejamento da migração. E por fim, existem mais 3 fases, que é a fase na construção do laboratório, em que nessa fase aqui você faz um laboratório de teste, para que tudo que você fez nessas fases anteriores, você coloque nessa fase de laboratório de teste, que é no caso, você fazer um servidor de teste, então fazer a instalação nesse servidor e montar todo um cenário baseado no cenário real, para que você veja se vai acontecer algum tipo de problema ao você fazer essa atualização, evitando mais uma vez essa dor de cabeça que iria acontecer se você então optasse por fazer a atualização do sistema operacional em um servidor sem fazer nenhum tipo de estudo antes, e que nessa fase aqui de construção de laboratório de teste, que é justamente essa fase aqui, ele então ia minimizar justamente esse tipo de problema, porque nessa fase de laboratório de teste que você então vai ter um servidor de teste. Nesse servidor de teste você então vai montar toda uma estrutura baseada na estrutura real, e você então vai conseguir visualizar se com essa instalação ou essa atualização iria acontecer algum tipo de problema também se essa instalação fosse feita em um ambiente real. E existe a próxima fase, que é a fase de projeto piloto, que nessa fase de projeto piloto é uma fase posterior ao laboratório de teste, que tudo dando certo aqui no laboratório de teste, eu vou então começar a fazer essa instalação, ou seja, essa migração do Windows Server 2016 na empresa, pegando ali setores da minha empresa, ou então nesse caso aqui contextos mais importantes, e começando a fazer a atualização nesses contextos mais importantes antes de levar essa atualização para toda a rede da empresa. E por fim, a última fase é a fase de migração, que nessa fase de migração que você então já feito todas as fases anteriores, a projeto piloto, laboratório de teste, de planejar a migração, do escopo, conhecendo o ambiente, objetivos de negócio, é nessa fase da migração que você então vai fazer a atualização do caso da versão do sistema operacional Windows 7 em todos os servidores que estão no domínio, todos os controladores, e por fim essa empresa ela já vai estar com toda a sua rede baseada nessa versão do sistema operacional. Então nessa aula é basicamente isso que eu expliquei a você, porque é bom você fazer um planejamento antes de você fazer a atualização do sistema operacional em um servidor, porque é com um planejamento que ele vai te dar organização, e você com essa organização vai conseguir enxergar todos os problemas que podem acontecer
antes de fazer essa atualização. Nesse caso, então, você vai se preparar, ou seja, vai preparar todo o ambiente para que receba essa atualização e não aconteça nenhum tipo de dor de cabeça. E as fases que você deve colocar no bom planejamento são essas fases que eu coloquei aqui e que eu vou detalhar na aula posterior. As fases de objetivo de negócio, a de conhecendo o ambiente da rede atual, escopo do projeto, planejando a migração, laboratório de teste, projeto piloto e migração. Que cada uma dessas fases aqui ela está ligada a um tipo de contexto. Essas 3 primeiras fases elas estão ligadas mais à documentação e essas 4 últimas fases estão ligadas mais à parte prática, que você vai colocar de fato mesmo mão na massa para que essa atualização, ou seja, essa migração que acontece na última fase aconteça de forma correta, sem nenhum tipo de dor de cabeça. Então nessa aula é basicamente isso. Nessa aula você aprendeu sobre as fases de planejamento eficaz, que são essas fases aqui que eu vou detalhar na próxima aula, porque você deve seguir cada uma delas, né? Para que justamente ao você chegar na última fase aqui, você já tenha minimizado problemas que podem acontecer em fases anteriores, e porque você deve fazer um bom planejamento, que é justamente não fazer a instalação em um servidor e depois dessa atualização algum tipo de problema aconteça nessas estações que estão ligadas a esse servidor, então a esse controlador de domínio que tu atualizou, e por conta dessa atualização que você fez. Próxima aula a gente então vai entender mais um pouco sobre as fases de um planejamento para a instalação do Windows Server 2016, em que eu vou abordar cada uma dessas fases aqui de forma mais detalhada. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que essa lição possa ter ajudado, ter trazido algo de novo para você. E lembro que essas 414 videoaulas do curso gratuito de Windows Server 2016 e Active Directory são aulas de demonstração dessa nossa formação completa, e as 414 aulas correspondem a menos de 10% do conteúdo completo que tem na Universidade do Windows Server. Essa é a universidade para tornar você um administrador profissional de servidores com Windows Server e Active Directory. Ela vai do absoluto zero até o profissional, inclui planejamento, que é a teoria necessária, instalação e administração, e aí aborda os principais assuntos relacionados ao Windows Server e Active Directory, tais como criação instalação do AD, configuração, criação de usuários, grupos, servidor de arquivo, servidor de impressão, DNS, DHCP, GPO, segurança, criação de servidores virtuais, máquinas virtuais com Hyper-V e muito mais. É uma infinidade de conteúdo e você pode ver todos os detalhes aqui nesse endereço que eu deixei bem destacado para você. Vale a pena dar uma olhada, que é realmente uma formação completa, prática e em permanente atualização, pois toda semana eu adiciono novas aulas. Aqui no nosso canal do YouTube também tem já mais de 1.100 videoaulas, e toda semana eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre diversos assuntos relacionados à informática. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para receber aviso sempre que uma nova aula for publicada. E vou pedir uma ajuda para você. Se você, acabei de falar, mas vou repetir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tem um botão inscrever-se aí abaixo do vídeo, ativa o sininho para receber os avisos de novos vídeos. Tiver dúvida, crítica, comentários, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo. Sempre dentro do possível eu respondo a todos os comentários publicados aqui no canal. E me ajude a divulgar esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o endereço do vídeo, o endereço das playlists, através do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, através da rede social de vocês. Enfim, compartilhando o link, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Valeu e muito obrigado por me acompanhar até aqui.